o empreendedor ele não vê? Que quando eu terceirizo a responsabilidade de uma análise de crédito bem feita, né, eu acabo pagando uma parcela do meu lucro líquido para outras operadoras e você compromete a sua margem no final do dia. Então, a análise ela não pode ser feita tão friamente apenas no nada consta, né? Tem que ser uma análise de crédito muito mais abrangente. É muito importante a empresa ter um processo muito bem estruturado de política de análise de crédito para que ela detenha o poder do seu negócio, né? O nosso CRM ele é bastante completo e traz tudo isso muito visível, tudo isso em gráficos e mapas. Fica muito fácil do cliente analisar e fazer o seu trabalho de ação em cima disso. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês aqui é Vinícius, eu sou CEO da Inove Consult. A Inove Consult é um distribuidor autorizado da Serasa Experian. Eu estou aqui juntamente com o Eriksen, que é o nosso gerente comercial. Nós estamos aqui para trazer para vocês algumas informações referentes à inadimplência, né? Como que está a inadimplência no Brasil com os números atualizados, tá, para 2025. Então a gente vai ter um bate-papo agora para trazer para vocês um alerta e uma preocupação sobre a inadimplência do Brasil e também quais serão as estratégias, né? Qual que é a nossa orientação, já que nós somos especialistas em análise de crédito, quais serão as nossas orientações para as empresas para se resguardarem, né, dessa inadimplência que está bastante alta, não é mesmo, Eriksen? Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Exatamente. Primeiramente, obrigado aí pelo convite para participar aqui, né, desse momento e auxiliar aí os empreendedores a tomar melhores decisões de crédito, né? Nós já fazemos isso já há 14 anos e agora nós teremos aí a possibilidade de trazer isso de forma mais atualizada para 2025. Os números são alarmantes. A notícia boa é que nós temos todas as ferramentas e estratégias necessárias para o empreendedor surfar uma onda positiva, né, em meio à crise, enfim, em meio à inadimplência alta, tanto de empresas e também de pessoa física. Excelente. Eriksen, eu gostaria de começar aqui te perguntando o seguinte: qual que é a melhor estratégia que as empresas podem adotar para minimizar o risco de inadimplência no mercado? O que ela deve fazer? Então, a primeira coisa que o empresário ele deve entender é que ele não tem que se preocupar somente com a venda. Porque quem vende precisa também de receber, né? Você vai faturar, mas você precisa vender para clientes que têm um potencial de pagamento. E a principal estratégia que você deve primeiro adotar para o seu negócio, né? Você empreendedor aí que está nos ouvindo, é buscar por uma consultoria, por uma empresa especializada em análise de crédito, porque essa empresa ela vai te direcionar sobre ter um CRM, né, para você poder gerir todos os seus dados, né? Primeiro, dados dos seus clientes, dados do potencial deles, inadimplentes e tudo mais. Então, a primeira estratégia é você ter uma consultoria especializada para isso. E nós da Inove Consult já estamos aí há mais de 10 anos no mercado, auxiliando empresas a tomar essas melhores decisões. Então, quando você, empresário, toma a decisão assertiva de ter uma assessoria, uma consultoria que vai te orientar da melhor forma a uma política de crédito mais ajustada, você precisa entender que o investimento, o valor que você vai disponibilizar para que essa receita ela seja garantida, ela precisa ser entendida como um investimento mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Muitos empresários eles enxergam de forma errônea a parte de análise de crédito como um custo. E, na verdade, não é um custo, ele é um investimento, porque investindo em análise de crédito, você acaba blindando o seu patrimônio, o seu faturamento de possíveis problemas. Não é que você não vai ter problemas, mas se você tiver algum problema de inadimplência, você tem muito mais condição de corrigir a rota, tendo uma empresa e um sistema que faça de forma assertiva essa análise de crédito do que não fazendo isso. Então, a gente precisa mudar um pouco a mentalidade do empreendedor. Então, a primeira estratégia é contratar uma empresa especializada e, segundo, pensar de forma diferente sobre a questão de custo versus investimento na análise de crédito. Exatamente. Eu estou com o número atualizado aqui, Eriksen. Nós temos aqui 163 milhões de brasileiros ativos, né, financeiramente. E nós estamos com um índice de mais de 44% de inadimplência. Isso para pessoa física, tá? Para pessoa jurídica, são mais de 21 milhões de CNPJ com mais de 7 milhões de empresas inadimplentes, né, o que representa 33% de inadimplência. Sabemos que esse número tem aumentado consideravelmente mês a mês. Então, isso mostra mais ainda a importância de você fazer uma análise de crédito muito bem feita, muito bem estruturada,
dessas empresas ou das pessoas físicas que está comprando com você no crediário, no prazo, entendeu? Até mesmo para você se resguardar. E nós, que somos um distribuidor da Serasa Experian, é importante ressaltar aqui que a Serasa Experian é o maior birô de crédito da América Latina. Nós detemos hoje quase 70% do market share do mercado, ou seja, quase 70% da parcela do mercado do banco de dados de análise de crédito está dentro da Serasa Experian. Então, a primeira coisa, é importante as empresas entenderem que é importante ela buscar um banco de dados que vai trazer uma confiabilidade muito maior para ela, né? E a Serasa Experian traz essa confiabilidade para ela, sem dúvida nenhuma. Sabendo que esses números têm aumentado mês a mês, nós estamos falando de quase 8% se comparado ao ano retrasado que teve de aumento. Qual que é a melhor política de crédito que as empresas devem adotar para que ela consiga minimizar os efeitos dessa inadimplência? Quando a gente fala sobre análise de crédito, Vinícius, o Brasil ele ainda carrega uma cultura muito forte de analisar o cliente se ele deve ou não deve. E até mesmo a Serasa Experian, juntamente com a Inove Consult, tem feito um trabalho totalmente diferente e positivo para quê? Para mostrar para as empresas que eu não posso analisar um cliente simplesmente por ele não ter dívidas, mas eu preciso ver todo um contexto. E a Serasa Experian, prevendo isso, né, lá atrás, em 2017, 2018, quando a gente começou a falar muito sobre cadastro positivo, informações positivas, a Serasa apresentou o score de crédito, que hoje é aquela famosa pontuação de 0 a 1.000, onde eu determino um parâmetro que, quanto mais próximo de 1.000, mais a probabilidade desse cliente aí pagar suas dívidas, honrar com seus compromissos, e mais próximo de 0, menor é essa probabilidade. Então, o que nós fazemos e o nosso trabalho é justamente desvincular essa cultura só do nada consta, ou seja, eu não vou olhar somente se o cliente tem dívidas ou não, mas eu vou avaliar como é que é o histórico desse cliente no mercado. Qual é a informação positiva que esse cliente pode me dar? Porque pode até acontecer, uma vez ou outra, do seu CPF ou seu CNPJ ser negativado, mas se eu tenho um bom comportamento em contrapartida do outro lado para esse perfil de consumidor, o score dele ele não vai ser negativo, ele vai ser positivo. Então, se eu tenho um bom comportamento e eu tenho uma ou outra dívida ali que não é tão relevante assim dentro do meu cadastro, ainda assim o score consegue me mostrar uma informação mais assertiva. E a Serasa Experian é a única empresa que trabalha com score positivo, que ela vai te dar informações tanto da parte de comportamento quando ele é negativo, ou seja, quando o cliente fica inadimplente, quanto também o comportamento positivo do cliente que paga suas contas em dia e tem aí uma vida correta perante o mercado. Então, a principal estratégia, né, e a tomada de decisão hoje do empreendedor tem que ser sobre essa questão de contratar uma consultoria especializada, que hoje a Inove Consult é referência, né, no mercado de análise de crédito, e depois entender essa parte sobre analisar o cliente não somente pela parte se ele tem negativação ou não, mas também pela parte positiva e toda a construção desse cadastro positivo. Exatamente. Nós estamos falando que a Serasa não é por si só apenas uma empresa que apresenta para você as dívidas de mercado, né? Que seria nada consta, enfim. A Serasa ela tem inúmeros produtos, nós estamos falando de mais de 100 produtos que traz milhares de informações, como índice de relacionamento no mercado, limite de crédito, que são informações que estão cada vez mais atualizadas para trazer o mais próximo da realidade para o empreendedor lá na ponta. Então, nós temos sócios e participações, enfim, são inúmeras informações que nós trazemos para o cliente para melhorar ainda mais a sua análise de crédito. Então, a análise ela não pode ser feita tão friamente apenas no nada consta, né? Tem que ser uma análise de crédito muito mais abrangente, entendeu? E nós aqui da Inove Consult, nós estamos aqui prontos para auxiliar os clientes a analisar esses relatórios, né? Porque são relatórios bastante completos e que se não tiver uma assessoria com bastante conhecimento, não consegue replicar isso para o cliente. Acaba que o cliente ele vai ficar fazendo apenas o básico ali, o nada consta e tal. Então, por isso que nós aqui vamos orientar os nossos clientes a fazer as consultas da forma correta e agregar ainda mais para que ele consiga fazer uma análise de crédito muito mais confiável, não é mesmo? É isso, e é uma mudança de mentalidade, né? Não é algo que acontece da noite para o dia, mas eu creio que com essas taxas crescentes de inadimplência, enfim, de todo o cenário econômico, qual que é a preocupação do vendedor?
Qual que é a minha linha no final do dia de lucro líquido? O que eu estou colocando de dinheiro no meu bolso? Por quê? Quando a gente fala de inadimplência, a gente fala de uma série de fatores que o empreendedor ele tem que considerar para que ele tenha lucro lá no final do dia. A inadimplência é um desses fatores porque se você vende e não recebe, isso vai comprometer a sua margem nesse lucro líquido. E o que nós da Inove Consult levamos para os nossos clientes, para esses empreendedores aí que estão no mercado, né, com todo esse desafio? Nós levamos soluções e estratégias para orientar esses empreendedores da melhor forma de analisar o crédito do cliente. Porque em alguns casos a gente visita até hoje, né, clientes e às vezes o empreendedor fala, não, aqui eu só vendo no Pix ou eu só vendo no cartão de crédito porque eu não quero ter nenhum problema em relação a talvez vender e não receber. Só que o que o empreendedor ele não vê? Que quando eu terceirizo a responsabilidade de uma análise de crédito bem feita, né, de criar um processo estruturado na minha empresa, eu acabo pagando uma parcela do meu lucro líquido para outras operadoras, seja para operadora de cartão ou outra empresa que assume esse risco, e você compromete a sua margem no final do dia. Então, o que é ideal? Você tendo essa assessoria, por exemplo, pela Inove Consult, é você criar o seu modelo de análise de crédito. Porque se você só vende no cartão de crédito, por exemplo, você acaba perdendo ali 7, 8, 9% do valor total faturado, além de você ter todas as incidências de impostos, você acaba pagando esse valor de 8%, 9%, né? Se a gente colocar aí numa escala de 100 mil reais faturado mês, você estaria pegando 9 mil reais do seu caixa e colocando na mão das administradoras de cartão, sendo que você talvez poderia criar um processo estruturado com 30% apenas desse valor de investimento, 33%, suponhamos que a gente coloque ali 3 mil reais, e você teria ali uma boa ferramenta de análise de crédito, você teria também um CRM para gerir os seus dados negativados e fazer todo esse processo dentro de casa. Então, quando você primeiro não tem conhecimento e você não quer, né, ter o trabalho ali de construir essa análise de crédito dentro da sua empresa, você acaba tendo esse custo e pagando essas administradoras um valor muito aí, alto, que acaba gerando aí um déficit na sua margem líquida no final do dia em relação àquilo que você coloca no seu bolso. Então, o empreendedor, nesse cenário de hoje, ele precisa ficar muito mais atento a isso, em vender e garantir que aquela receita de fato seja recebida e também de identificar custos operacionais que acabam comprometendo a margem líquida, que é o dinheiro que ele está colocando dentro do bolso. Exatamente. É muito bom a colocação. É muito importante a empresa ter um processo muito bem estruturado de política de análise de crédito para que ela detenha o poder do seu negócio, né? Para que ele consiga fazer essa gestão. E aqui na Inove Consult nós temos um CRM totalmente completo para que o cliente consiga fazer essa gestão, né? O CRM ele traz várias funcionalidades aqui que faz o cliente conseguir acompanhar muito próximo a sua inadimplência. Ele consegue ver toda a curva de inadimplência, consegue ver quais são os estados que está sendo o maior ofensor, quanto tempo ele está demorando para receber cada dívida, né? Onde ele deve fazer a cobrança mais rápido para conseguir recuperar mais rápido. Enfim, é toda uma análise muito bem completa que nós temos aqui. Eric, agora nós falamos agora sobre a análise de crédito em si. Eu gostaria de falar agora sobre a parte de recuperação de crédito, né? Que seria a inadimplência por si só. Nós também trabalhamos com a parte de recuperação, não é mesmo? Sim. Por mais que nós fazemos toda a política de consulta de análise de crédito, pode ser que, né, um cliente ou outro ele vai escapar ali e vai ficar sem pagar. E como que eu faço para recuperar essa dívida depois que o cliente está inadimplente comigo? Então, essa é uma dúvida de boa parte da população e dos empreendedores aí sobre essa questão. Como que eu posso recuperar o meu crédito depois que ele foi perdido, né? E o que precisa ser entendido em relação à inadimplência e análise de crédito é que nós temos 4 fases desse processo. Então, a análise de crédito ela é trabalhada na prospecção. Depois você vai avaliar a análise daquele cliente. Então, você prospecta ele no mercado. Depois você avalia se ele tem potencial de compra. Terceiro, você monitora o comportamento desse cliente. E quarto, caso após essas 3 etapas serem cumpridas, você vai utilizar a nossa ferramenta de negativação. Então, entenda, não é simplesmente vender, o cliente não pagou, eu vou lá e negativo ele e eu vou receber.
Apesar de nós termos aí uma boa a recuperação de crédito. Mais de 73% de tudo que nós negativamos é recuperado. Então, se você entende que você tem 4 etapas a seguir, se você fizer essas 3 primeiras etapas de uma forma bem feita, que é o nosso ciclo de análise de crédito, quando você precisar de acionar as nossas ferramentas de negativação, você vai ter muito mais assertividade para recuperar esse crédito do que se você desconsiderar todas essas 3 etapas. Então, no processo aqui da Inove Consult, no nosso método aí de inadimplência zero, nós trabalhamos exatamente essas etapas. Porque se você não considera o passo a passo aqui, fazendo uma boa captação, fazer uma boa análise e depois monitorar, quando você precisar negativar, você não vai ter a assertividade que você precisa e você vai falar assim, mas a sua ferramenta não funciona. Não é que a ferramenta não funciona, é porque você não cumpriu as 3 etapas iniciais que são aí exigíveis para que você tenha uma boa recuperação no final do dia. Então, porque o que pode acontecer, desculpa te interromper, é você não fazer o seu dever de casa, né? Não analisar bem o CNPJ ou o CPF da pessoa e essa pessoa está com um nome bastante bagunçado no mercado, você libera, ele vai deixar de pagar você e depois você vai negativá-lo. O poder de recuperação em cima de uma empresa ou de uma pessoa nesse perfil vai ser muito baixo. Até porque ela já veio com um comportamento muito ruim no mercado, entendeu? Então, por isso que fazer o dever de casa primeiro é muito melhor. Não é isso? É importante, tá? Porque, pensa comigo, você foi e fez uma venda para um CPF, vendeu lá R$10 mil. E aí você não fez a avaliação na prospecção, você não analisou e você não monitorou. Quando esse cliente se torna inadimplente, você tenta negativar ele, o que vai acontecer? Suponhamos que ele tenha lá 100 negativações no nome dele. Se você for negativar esse cliente, a sua negativação vai ser a 100ª negativação. E aí qual é talvez ali a prioridade de pagamento que você vai ter? Nenhuma. Agora, eu vendi para um cliente que ele não tinha negativação, o score dele estava legal, estava tudo certo e por algum motivo ele se tornou inadimplente. E quando eu negativo ele, só tem a minha negativação. Aí sim, eu tenho a garantia de que eu vou ter um poder a mais de receber por aquela dívida do que aquele caso que eu falei para vocês do cara que tem 100 negativações. Vai ser só mais uma, né? Vai ser só mais uma. Exatamente. Eu tenho um número bem legal para trazer para todo mundo aqui, que é o seguinte. A Inove Consult ela tem hoje no banco de dados mais de 2 bilhões de dívidas dentro do seu banco de dados. 2 bilhões, né? E um detalhe, o mais interessante aqui. Desses 2 bilhões, 150 milhões, 1 bilhão 775 foram baixadas, ou seja, foi recuperada. Tá? O que representa hoje 82% de recuperação de dívida. Ou seja, é um poder de recuperação muito alto. E nós sabemos que na Inove Consult não é apenas a negativação por si só, porque senão não teria esse número, né? Eu gostaria que você falasse para nós aqui o que nós temos além da negativação. O que complementa essa negativação que faz a gente ter esse número tão interessante assim? Legal. Quando a gente fala sobre negativação de clientes, negativação de devedores, nós precisamos entender como essa negativação ela acontece. Então, exemplo, eu fiz uma venda para um cliente, esse cliente não efetivou o pagamento, e aí você determinou que após ali 30 dias dessa inadimplência, você fez a negativação, ok? Então, a negativação ela vai ter, primeiro, a anotação da dívida, que é a anotação dentro do banco de dados da Serasa Experian, é o primeiro evento. E o segundo evento é o comunicado, ou seja, quando eu faço uma negativação do cliente, obrigatoriamente pelo Código de Defesa do Consumidor, esse cliente tem que tomar nota dessa dívida. Então você tem 2 informações dentro desse processo de negativação, o comunicado e a negativação. Só que dentro da Inove Consult nós temos algumas outras soluções que auxiliam ainda mais o cliente a recuperar essa dívida. Que primeiro delas é a comunicação por SMS. Então, quando você faz uma negativação, você pode tanto comunicar por correio essa dívida, quanto por SMS e também por e-mail. Hoje nós somos a única plataforma a nível Brasil que tem essas 3 formas de comunicação para o cliente que é devedor, para ele poder tomar nota dessa dívida e entrar em contato com o credor. Se porventura esse cliente devedor, após 10 dias, que é o prazo padrão, né, a nível Brasil, nós temos algumas condições para estados específicos, como Mato Grosso, que é um prazo maior, mas após 10 dias úteis, se esse cliente não entrar em contato e não renegociar essa dívida ela é
negativado no banco de dados da Serasa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um processo todo estruturado dentro da Inoveconsult, onde eu consigo fazer a negativação no banco de dados da Serasa Experian e ter 3 formas de comunicação dessa dívida, além de outras possibilidades como negativação em lote, que significa o quê? Se você é um cliente que tem, por exemplo, acima de 50, 100 negativações mês e você quer automatizar ali o seu processo de negativação, você pode mandar tudo isso de uma única vez e a Serasa, juntamente com a Inoveconsult, vai acatar essa solicitação de negativação, além de outras formas, né, que é a automação mesmo do seu processo de negativação, onde o seu CRM ele vai estar vinculado à Serasa e também à Inoveconsult para fazer de forma automática. Então, são muitos benefícios que auxiliam os empreendedores a ter uma melhor performance nessa parte de recuperação de crédito. Exatamente. Nós sabemos que tem muitos devedores que talvez ele não toma nota ou não tem conhecimento da dívida, né? E talvez ele só fica sabendo da dívida quando ele vai fazer alguma compra em alguma instituição e ele fica sabendo dessa dívida e ele não tinha conhecimento antes. Na Inoveconsult, então, só recapitulando, além da carta comunicado, né, que é obrigatório ser enviado pelos correios no endereço do cliente, nós também mandamos o comunicado via SMS. Então, a empresa consegue entrar dentro do sistema e colocar o telefone atualizado do devedor, ele recebe um SMS. E além do SMS, ele também, de um SMS, ele consegue contratar vários disparos de SMS, né, com frequência. Se ele quiser mandar um disparo a cada 15 dias, a cada 30 dias, a cada 45 dias para o devedor, ele consegue contratar, na verdade, esse disparo recorrente de SMS. Então, ou seja, ele consegue notificar mais ainda o seu devedor. O segundo meio que você disse é a cobrança por e-mail, que facilita muito, né? Pode ser que aquele devedor não está mais naquele endereço, mas o seu e-mail ele carrega ele para todo lugar. Então, a cobrança por e-mail é um benefício enorme. E também a cobrança por e-mail ele consegue fazer contratação de frequência, né? Quantos disparos eu quero fazer desse e-mail aqui para impactar mais ainda o meu cliente, né? Que está como devedor nesse momento. E também nós temos a possibilidade de enviar segundas cartas comunicado, né, Eriksen? A primeira carta ela é obrigatória a ser enviada, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu preciso notificar o devedor de acordo com o endereço que ele nos forneceu. E a obrigação de atualizar esse endereço é do devedor, por mais que ele não está morando naquele endereço e a carta chega naquele endereço, nós somos obrigados a notificá-lo pelo endereço que ele informou. Então, nós temos a opção de mandar essa carta outras vezes também. Então, a cada 30 dias, por exemplo, ele pode contratar dentro do nosso sistema, isso é algo exclusivo nosso também, ele pode contratar quando ele quiser o disparo de uma outra carta. Essa carta é enviada via correios, da mesma forma como a primeira. Ela muda um pouquinho o layout, né? É uma forma um pouco mais amigável, né? Ela informa apenas que, olha, estamos lembrando, né, que ainda existe uma dívida, né, na empresa e tal, mas é enviado fisicamente também essa carta quando o cliente quiser fazer essa contratação. Ou seja, são vários benefícios que vai facilitando muito o recebimento. E um outro detalhe que eu lembrei aqui, Eriksen, é que dentro da nossa plataforma de negativação, nós temos uma possibilidade de, quando o cliente vai fazer a negativação, ele consegue buscar qual que é o endereço mais atualizado daquele devedor. Porque pode ser que aquele endereço que ele passou para você é um endereço antigo e talvez ele nem está morando nesse endereço mais. Dentro da nossa plataforma, ele consegue clicar em um botão apenas e, clicando nesse botão, o sistema faz uma varredura em todo o mercado e apresenta quais são os últimos 4 endereços dele com uma nota. Essa nota, quanto maior a nota, essa nota chega até 10, quanto maior a nota, maior a probabilidade daquele endereço ser o endereço correto dele. Então, o cliente consegue selecionar e falar assim, eu quero mandar para esse endereço aqui que a probabilidade é melhor de recebimento da carta. Então, são vários benefícios que nós temos dentro da plataforma para aumentar. Por isso que os nossos números são bastante consideráveis, justamente por conta de todo esse mecanismo que nós criamos para conseguir impactar de fato o cliente que está inadimplente, não é mesmo? É isso. E além, né, de todos esses benefícios,
Eu creio que nós temos o nosso CRM, que é um CRM robusto, que disponibiliza muitas informações e muitos gráficos, né, para fazer esse acompanhamento dessa negativação. Em muitas empresas, né, eu até mesmo já percebi isso pessoalmente, quando você chega e pergunta, você tem os números de qual é a sua inadimplência? Você sabe qual é o volume em receita que você talvez ali tenha aberto no último ano? Você sabe o percentual de recuperação que você tem dentro do seu negócio? A maioria dos empresários, eles não têm essa informação de bate-pronto. Eu já sentei com um gerente financeiro, né, com CEO de empresa que não tinha nenhuma informação do negócio dele ali dentro do sistema, e nós da Inove Consult disponibilizamos isso dentro do nosso próprio CRM. Então ele vai conseguir gerenciar todos os dados negativados, quais são os clientes, né, inadimplentes, os que já foram negativados, quando foi negativado, quanto tempo falta para expirar essa dívida, né? Porque nós sabemos que quando você faz a negativação, você tem aquele período de 5 anos que o cliente ele fica negativado a partir da data da emissão da dívida. E é até mesmo uma dúvida muito grande do consumidor sobre isso, né? Quando que eu posso negativar e quanto tempo essa dívida ela vai permanecer? Que eu acho importante a gente esclarecer aqui. Então, quando eu faço uma negativação através do nosso sistema CRM da Inove Consult, além de você ter todos esses gráficos para te auxiliar, você vai conseguir verificar essa questão. Até quanto tempo essa dívida vai ficar disponível? É sabido que uma dívida ela só pode se tornar disponível nos bancos de dados a partir da data da emissão da dívida, que não foi o dia que você negativou, ou seja, o cliente ele foi lá e comprou em março de 2023. Você vai ter até fevereiro de 2028 a possibilidade de ter essa negativação ativa dentro do banco de dados da Serasa Experian. Você tinha que ter negativado naquele momento? Tinha, mas não fez. Ela não ocorre, o prazo não é contado quando faz a inclusão, e sim Exato. a data da compra, da ou emissão, seja, da emissão dívida. da dívida. Exato. Então, suponhamos que o cliente ele se tornou inadimplente em 2023 e lá em 2025 você resolveu negativar porque você contratou uma empresa que está te auxiliando nisso, que é a Inove Consult. Então, você pode negativar além de 2025, porém essa dívida ela só vai permanecer no banco de dados até esse prazo que eu falei de fevereiro de 2028. Então, ela pode ficar 5 anos a partir da data da emissão, ou seja, da data da dívida quando ela ocorreu. Então, dentro da Inove Consult, nós temos um CRM muito robusto que disponibiliza todas essas informações para que você consiga gerir esses dados e também fazer a avaliação. Está dando certo? A minha estratégia de análise de crédito está surtindo efeito? Está dando resultado? Isso muito pelos gráficos que nós disponibilizamos e orientamos o cliente sobre o resultado que ele está tendo. Exatamente. Dentro do sistema, nós temos um gráfico que ele traz exatamente isso que você disse, né? Qual que é o período de cada dívida que eu tenho? Quais são as dívidas que já está quase prescrevendo? Ela já está ali quase com 5 anos. E eu consigo criar um plano de ação para trabalhar em cima dessa base. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou com algumas dívidas ali que está no seu último ano, né? Ela vai expirar. Eu consigo, é apenas um clique, um botão, disparar uma nova cobrança para esses clientes, um novo envio da carta comunicado, um novo SMS, um novo e-mail. Eu consigo, num clique, fazer tudo isso. Então, é uma aposta que você pode fazer, porque se essa dívida prescrever, automaticamente ela some do banco de dados. Ela é baixada automaticamente sem nenhuma intervenção humana. Ela automaticamente ela é prescrita. Ela vai ficar só internamente para você. E você, como empresário, tem o poder de barrar o crédito para essa pessoa, porque ela está devendo apenas à sua empresa, mas você não pode negativá-la, entendeu? Então, você consegue criar planos de ação de acordo com os níveis e com o período de cada dívida. Isso é muito interessante, porque muitas empresas não sabem. Ela faz a negativação, mas ela não tem o controle, como você disse, de quantas empresas estão negativadas, qual o volume de negativação, quais são os estados com maior ofensor, qual que é o período que está expirando essas dívidas, enfim. O nosso CRM ele é bastante completo e traz tudo isso muito visível, tudo isso em gráficos e mapas. Fica muito fácil do cliente analisar e fazer o seu trabalho de ação em cima disso, não é mesmo? Exato. E eu tive recentemente contato com um cliente onde nós conseguimos um resultado bem extraordinário, né? Diria dessa forma. Por quê? Porque antes ele tinha o processo de negativação que era pelo protesto, então toda dívida que ocorria dentro da empresa dele, o que ele fazia? Ele fazia o protesto pelo cartório. Então, você tem duas formas de você poder colocar o nome do cliente ali no Serasa Experian. Você fazendo o protesto
e aí essa informação vai para o cartório e depois o cartório comunica a Serasa, ou utilizando as ferramentas da Inove Consult de negativação, onde você tem uma comunicação direta com o banco de dados da Serasa Experian. E muito mais barato. E muito mais em conta, muito mais barato, muito mais assertivo e mais prático. Qual é a questão? Esse cliente, Vinícius, nos últimos anos, né, a gente contabilizou, ele fez a negativação de 12 milhões de reais. Ele tem um volume muito grande, é uma indústria de alimentos a nível Brasil. E ele fez 12 milhões de reais em negativação dentro da nossa plataforma, com uma recuperação acima de 80%. E fazendo as contas sobre o que ele teria de gasto no protesto cartório versus o que ele teve de investimento na Inove, nós tivemos uma redução drástica de mais de quase 900 mil reais de custo. Por quê? Porque dos 12 milhões investidos ou negativados, perdão, dentro da plataforma da Inove Consult, se ele fosse fazer no protesto, como você tem aquela tabela de emolumentos, então quanto maior o valor da dívida, maior o valor do protesto, né? Então, ele teria um custo de R$1.200.000 para negativar os 12 milhões, quase 10%. E com a Inove Consult, esse custo ele ficou somente em R$178 mil, o que equivale aí a menos de 1% do valor da dívida que ele negativou. Então, o processo de negativação pela Inove Consult, além dele ser mais assertivo, mais rápido, não tem burocracia, você tem um acesso a um custo infinitamente menor do que se você fizesse isso pelo cartório. Então, além de você melhorar e agilizar as negativações, você consegue também ter um resultado financeiro em cima disso. A burocracia no protesto ela é muito grande, né? Então, você tem que colocar uma pessoa para fazer esse trabalho, porque ele é feito pessoalmente, leva a documentação, enfim, faz todo aquele acompanhamento. E a baixa da dívida no cartório também é da mesma forma. É um processo muito burocrático, né? Você tem que levar uma carta de anuência, né, para isso ser baixado. Depois o cartório comunica a Serasa, então tem todo esse prazo. Se você fizer a negativação aqui no banco de dados, eu acho que o cara, para fazer a negativação, ele não gasta mais do que 30 segundos, né? Não mais do que isso, porque ele consegue clicar, buscar o melhor endereço daquele CNPJ, o sistema já preenche todos os dados ali automaticamente, ele informa as informações da dívida, né? Como data de emissão, data de vencimento, valor da dívida, número do contrato, são informações curtas, né? Ele preenche isso rapidamente, ele clicou no botão, automaticamente o sistema já dispara para a Serasa Experian em tempo real, é importante dizer isso. A nossa comunicação com a Serasa Experian ela ocorre em tempo real, então quando você faz isso, já cai no banco de dados da Serasa Experian, já começa a contar o prazo, a Serasa já manda essa notificação para o correio, já confeccionar a carta, dispara a carta, enquanto isso essa dívida está ali represada no banco de dados. Depois que dispara a carta, contado 10 dias úteis, não houve pagamento, automaticamente a dívida já sobe para o sistema e o cara já está restrito a nível nacional rapidamente, entendeu? E para fazer a exclusão da mesma forma, né? Ele não vai gastar mais do que 2 segundos para fazer a exclusão. Ele localiza o CNPJ, clica no botãozinho, é o B de baixar dentro do nosso sistema. Ele clicou no Bzinho lá de baixar a dívida, automaticamente essa dívida ela sai do mercado instantaneamente, não precisa de fazer nada, então é muito rápido. Então, o processo de gestão ele flui muito melhor do que com o protesto. Entendendo que grande parte, eu diria que talvez mais de 90% das empresas, quando faz uma negativação ou faz um protesto, o intuito é o quê? É restringir a empresa ou a pessoa a nível nacional para que ela não tenha crédito no mercado e ela retorne até a sua empresa para pagar você para que o crédito dela seja liberado. O efeito do protesto e da negativação, para isso, ele é o mesmo. Porém, o que nós estamos dizendo é que a parte burocrática é infinitamente menor na negativação com a Inove Consult. E, obviamente, os custos também. Nós estamos falando aí de mais de 85%, quase 90% mais barato do que o protesto que o pessoal faz no cartório atualmente, entendeu? Então, é importante frisar esse benefício que nós temos aqui dentro, entendeu? Quando você protesta no cartório, você tem uma situação que é bem interessante, que é o fator de você condicionar o cliente a, primeiro, pagar o valor da dívida que foi protestada e também pagar ali as custas cartorárias. E quando você faz esse protesto pelo cartório, você condiciona o cliente ou o devedor a ter ali o dinheiro tanto do valor total da dívida e o valor do custo cartorário. Você não consegue parcelar, você não vai conseguir fazer nenhuma
ali tratativa com ele porque você amarrou aquela negociação a um pagamento à vista, tanto do valor total quanto do valor das custas. Já na negativação, a administração dessa negativação fica com quem? Com a empresa, com o credor. Então, é muito mais prático e você consegue, talvez, isentar juros, você consegue isentar custos, parcelar, fazer qualquer coisa que facilite o recebimento do valor total da dívida ou até mesmo de parte dela. Então, a estratégia mais assertiva é você fazer a negativação pela Inovconsult através da Serasa Experian e não o cartório. Exatamente. É isso, Eriksen. Pessoal, então, foi isso o nosso bate-papo, né? Falamos aqui sobre as políticas de análise de crédito, a parte de recuperação. Então, é muito importante que você fique atento a isso, tá bom? E na dúvida, contrate um distribuidor autorizado da Serasa Experian, né? Para que a gente consiga te dar todo o acompanhamento e te munir de ferramentas para que você consiga fazer uma boa análise de crédito, uma boa recuperação. Então é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigado, Eriksen. Obrigado a todos. Um grande abraço.